Coloca para mim a arte do Love is in the Air aí, por favor. Isso. Nesse mês... Você já aprendeu a falar, irmãos? Love is in the Air? Cadê o Tirulipa? Já aprendeu, Tirulipa? Não? Ainda não? Oh, meu Deus. Você tem mais uma semana para você aprender, Tirulipa. Semana que vem eu chamo você aqui para você falar. Nesse mês de junho, você sabe, Lincoln, falar? Não? O Renan sabe, certeza. Isso. Nesse mês de junho, todos os cultos do Influência, um casal está vindo aqui contar a sua história de amor. No primeiro sábado, o Hugo e a Jaque contaram aqui como se conheceram. Sábado passado, o Tirulipa contou aqui, também junto com a Nara, como se conheceram e casaram. Contou que ele teve uma ex-namorada, até hoje não me mostrou foto, então eu não estou acreditando ainda que essa pessoa existe, que é uma menina, eu não estou acreditando. Quanto não mostrar foto, eu não acredito. O Isaac teve uma noiva antes, mas eu acredito porque me mostraram foto. Não era noiva? Foi só uma mina? Ah, quase. Eu falei, mano, Isaac não conseguiu mais de uma mina gostando dele. Mas mostraram uma foto, eu acreditei. Mas o Tirulipa não mostraram até hoje, então eu estou na dúvida. E hoje, irmãos, para ser diferente, nós vamos ouvir 2 histórias de amor. Isso, 2 histórias de amor que vão nos abençoar. Esses 2 casais vão contar pra gente, como diz minha avó Lucinha, um testemunho do que Deus fez na vida deles, no casamento deles. Eles têm um testemunho de restauração e de transformação nas suas famílias. Então, eu queria que você abrisse seu coração para você ser abençoado através do testemunho desses 2 casais. Nelsinho e Ju, dê um aplauso ao Senhor pela vida deles, serão os primeiros. Graça e paz, igreja. O Nelson disse que vai contar como a gente se conheceu. Mas depois como eu vou encerrar, depois eu corrijo, tá? O que ele equivocadamente vai falar. Vai, Nelson, agora com vocês. Graça e paz, amados. É um privilégio quando nós ficamos sabendo desse convite, né? E estar aqui é uma bênção. E a nossa história parece dá para fazer um filme, né? Uma novela. Bom, nos conhecemos de uma forma inusitada. Meu pai namorava a mãe da Juliana. Então, meu lugar no céu eu já tenho garantido, porque além de sogra, eu era madrasta. Então, glória a Deus por isso. Resumindo, um amigo ficou doente, estava internado na Unicamp, e eu fui lá para visitar ele, quando de repente entra a Juliana na sala lá da visita. E eu falei, meu Deus, hein, acho que eu vou ficar internado aqui também, né? Eu estava de branco, ele achou que eu era enfermeira. Que eu achei que ela era enfermeira, ela fazia estágio lá, e meu pai ia dar uma carona para ela. E ali começou a nossa história de amor. Ela se apaixonou por mim, loucamente. Já chegou na casa dela falando que o filho do Nelson era dela, que meu pai também chama Nelson, né? Ah lá, tá ali a prova, ó. Resumindo, começamos a sair, não conhecíamos igreja, éramos católicos bem dos safadinhos, sem vergonha mesmo, que não acompanhava nada, resumindo. Quando foi, no primeiro mês, ela já quis morar comigo, porque eu morava sozinho, né? Já quis ir atrás de mim e me perturbar, acabaram com a minha paz. Na época a gente não tinha nada, eu tinha um carro financiado, praticamente consumia o meu salário inteiro, que eu era assalariado. Uma empresa familiar, tinha retirada lá que pagava a parcela do carro, não sobrava ninguém. E começamos nossa vida. Por incrível que pareça, o nosso Tomás primogênito foi decisão nossa mesmo, não foi por acaso, não foi acidente nem nada.
Um mês a gente já estava morando junto, 2, 3 meses já estava pensando em ter filho já, e já encaminhou o Tomás. Muito que bem, na sequência veio a Duda, e era uma história de amor, aquela coisa tal, aquele fogo do momento que ninguém, né, a gente não conhecia nada da igreja, de Bíblia, conhecimento de Deus, nada. E começou as crises, começou falta de dinheiro, começou problemas, começou brigas, enfim. Foi quando a gente chegou à igreja. Estou encurtando bem para não tomar o tempo que foi colocado para nós. Quando a gente chegou na igreja, foi através de uma... Ele não está mais na igreja hoje, mas foi um convite dele. Antes de vir para a igreja, eu falei assim, eu fiz um negócio com ele, que todo mundo sabe que eu compro e vendo carro, né? Eu fiz um negócio com ele e falei assim, brother, deixa eu ir na igreja ali que eu vou combinei com a minha mulher de ir na missa. Na atadora. E a gente foi na igreja, lá na desatadora, lá. Lá foi o ápice do... A gente chegou, ficou no fundinho lá, bem quieto, sem saber o que fazer, né? Quando eu vejo, eu falei, vou sentar nesse banco aqui. Eu sentei em cima de uma freira que estava toda curvada lá. Falei assim, bom, é o fim mesmo, vamos embora daqui, Juliano. Foi quando veio o convite desse rapaz, que depois ele falou, por que você não vai? E a gente começou a vir à igreja. Quando chegamos na igreja aqui, nosso casamento estava por um fio, estava totalmente destruído financeiramente, emocionalmente, em todas as áreas das nossas vidas. Porque a gente vivia em ignorância e não sabia o que era certo, a ponto de a gente não ia se casar, porque eu já tinha sido casado também, né, na igreja católica, então a gente não poderia casar novamente. Foi quando numa novela eu falei, vamos casar, aproveitar o casamento da novela, vamos casar. Verdade. E aí nós casamos no casamento da novela lá, e, enfim. Irmãos, deixa eu explicar, Nelson. A nossa situação era tão... A gente contava moedas. A gente contava moedas. E aí, um dia a gente estava assistindo aquela novelinha que tinha a Aline Moraes, que era paralítica, enfim, e ela casou lá na novela. E aí, só que a Duda já tinha nascido. Eu falei, Nelson, a Duda, Tomás já tinha nascido. Eu falei, Nelson, a gente está noivo desde que quase se conheceu e, né, já temos uma família, já temos filho, como assim? Ele falou, então vamos aproveitar essa novela aí, vamos casar junto com o casal. Eu falei, então vamos. Aí o casal ia trocando aliança. E aí a gente ia repetindo e trocando as alianças junto com o casal na novela. E aí ele passou a aliança da mão direita na mão esquerda. Aí a gente casou na novela, irmãos. Foi terrível. Foi quando a gente veio para a igreja, fomos para o encontro com Deus e nós decidimos que nós teríamos que nos casarmos da maneira correta. Foi quando teve o casamento da aliança, que a gente casou aqui. O Alexandre também casou junto. Mais alguém que estava no casamento da aliança aquele ano? Acho que não, né? Só jovem aqui. E aí nós decidimos começar a fazer as coisas certas, onde foi que Deus começou a abençoar as nossas vidas. Tomás entrou empurrando a Duda, segurando a Bíblia. A Duda pequenininha pisando no vestido. Foi uma bênção, amigo. A partir desse momento, nossas vidas foram transformadas e estamos aqui até hoje perseverando. Passamos por várias crises, passamos por vários altos e baixos, mas estamos aqui seguindo os caminhos do Senhor, tentando ser o mais correto possível. Vou falar para vocês que o amor tudo suporta, que está lá em 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta se Deus for parte desse amor. Senão, tudo sucumbe e acaba mesmo. Então, assim, a gente está aqui perseverando, tentando mostrar para os jovens que a forma correta é
seguir o passo a passo, não querer atravessar, passar a carroça à frente dos bois, para não tomar na cabeça como muita gente que acho que começou a vida como nós, também tomou muito na cabeça e aprendeu também. É aqui que você vai aprender, é aqui que você vai crescer e é aqui que você vai formar a sua família. Amém? E Continua. eu trouxe até algumas fotos. Meu Deus. 3 primeiras, Léo. Foram as fotos de quando a gente começou a namorar. Essa foi a primeira foto nossa junto. Aí eu... Ah lá, tá vendo? Essa é a nossa primeira fotinho juntos. Tem mais 2, Léo. Uma, a gente foi num casamento de um amigo do Nersola. E a outra, a gente, no Rio de Janeiro. Aí ai, foi a cara nossa lua de neném. mel. Eu fui a trabalho para lá, falei assim, vamos junto que você veja a lua de mel. Nossa. Ai, Não irmãos, teria- foi terrível. Olha lá, ó, tô com a camiseta do uniforme do trabalho lá. Pior que é verdade. Mas graças a Deus que a gente teve a oportunidade e alguém que pregou a palavra para a gente e nos deu a oportunidade de começarmos de novo. Uma história que estava fadada ao fracasso, como já estava quase decretado quando a gente entrou aqui para a igreja. E a gente meio ali sem saber para onde ir, mas a gente teve alguém que pregou a palavra para a gente, nos levou para o encontro, nos mostrou a maneira certa de fazer as coisas e então a gente decidiu fazer a coisa certa. Não importa. No nosso caso, a gente estava ali com um casamento totalmente desestruturado, as coisas indo de mal a pior. Mas para você que talvez seja mais jovem do que isso, que ainda não tenha se casado, tantas decisões a gente tem que tomar diariamente. Nós, como crentes, a gente precisa tomar inúmeras decisões diariamente, inclusive a seguir a Cristo. Inclusive. E aí foi quando a gente decidiu se casar, que é a próxima foto. A Duda Piquititica tinha 1 aninho, o Tomás tinha 4, a Duda 2 e o Tomás 4. Ela ainda nem tinha cabelo direito, mas já era brava, né? Mas graças a Deus por esse recomeço. Graças a Deus que a gente começou a desenhar um novo futuro para a nossa família. A gente teve que se reestruturar financeiramente, psicologicamente, a gente teve que se reestruturar da maneira como a gente vivia, se comportava, falava, onde a gente ia, quais eram os nossos amigos. E graças a Deus por isso. A gente precisa escolher da maneira certa. E no meu caso, né, de tanto eu beijar o príncipe, o sapo, ele virou um príncipe. Eu insisti, irmãos. E aí, de tanto beijar o meu sapinho, ele virou esse príncipe e passou a fazer aquilo que é o papel do homem dentro de uma casa, de ser o provedor, de ser aquele... Porque por mais forte que a mulher seja, por mais decidida que eu seja, porque quem me conhece sabe que eu sou decidida, toda mulher procura um refúgio. E o Nelson é esse meu refúgio, é aquele que cuida de mim, da minha família, de nós todos. Mas a gente teve que passar por um processo. Talvez você hoje aqui esteja no fundo do poço, tenha tomado decisões horríveis e esteja naquela hora de tomar decisões, de então fazer a coisa certa. E para os jovens, né? E para os jovens que, nesse quesito sobre relacionamento, que é tudo tão impulsivo como foi para a gente, os hormônios falam mais alto e a gente não para pensar, não para pensar nas consequências para o amanhã. Por isso que o líder às vezes fala, calma, vamos orar um tempo. A gente se conheceu nesse mês de junho vai fazer 15 anos que a gente está junto.
mas a gente se conheceu em junho, foi morar junto, não porque eu quis em agosto, e o Tomás já tinha sido encomendado em novembro. Então, foi tudo muito rápido. E por isso que a gente precisa de discernimento para saber se essa é mesmo a pessoa certa, a maneira correta. Por quê? A gente tinha que consertar o nosso casamento sem largar da mão um do outro, porque Deus não queria que nós nos separássemos. Não era isso que Deus tinha para a nossa vida. Se a gente estava junto, a gente tinha que se anular, independente em que área da nossa vida. A gente tinha que dar o braço a torcer, os dois tinham que dar o braço a torcer para que aquilo desse certo. Então, os jovens hoje falam, se não der certo, separa, né, no mundo, né? Mas a gente tem a opção. Compromisso serve para isso, para a gente conhecer a pessoa. Não tem nada de errado em você não casar com alguém que você entrou em compromisso. Por quê? Porque compromisso é para isso, é para você conhecer a pessoa. No meu caso, e no caso do Nelson, a gente teve que se ajeitar. Graças a Deus que Deus é tão bom e tão maravilhoso e fez com que as coisas realmente se acertassem da melhor maneira. E você, jovem, o seu casamento é a segunda decisão mais importante da sua vida. Você é a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Além de escolher a Cristo todo dia, você precisa escolher amá-la, respeitá-la e fazer com que o casamento dê certo todos os dias da nossa vida. Então, não é uma tarefa fácil, principalmente quando depois vêm os filhos. Os filhos fazem com que o casamento vire de pernas para o ar, porque é uma nova configuração de família que a gente vai, de novo, ter que reaprender e saber como lidar com aquela situação. E o que eu quero que você entenda é que você não pode ser imediatista. Você tem que pensar lá na frente com quem você vai se relacionar. Por quê? Você precisa prestar atenção como ele ou ela trata a mãe, trata o pai, os avós, os amigos. E são muitas coisas que a gente tem que avaliar. Então, irmãos, tenham paciência, façam a escolha certa, para depois não ter que sofrer, porque eu e o Nelson sofremos muito para consertar tudo aquilo. Além de sofrer durante o processo todo de degradação, que nós dois sofremos e a gente se machucava um ao outro, a gente sofreu para aprender como a gente deveria fazer para que tudo aquilo fosse consertado. Então, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 28, que é a palavra que eu quero deixar para vocês, a respeito de escolhas. Deuteronômio 28, versículo 1. Diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, de hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão todos vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. E aí ele completa lá no versículo 12. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. Irmãos, Deus coloca diante de você a bênção, a maldição. Você é o responsável e único responsável pelas suas escolhas, e só você
vai arcar com as consequências. Então, seja prudente, não haja na emoção. E você virando uma página da sua Bíblia, lá no capítulo 30, fala, versículo 11. Jesus, quando veio para cá, né, desceu, se fez carne, ele veio para cá e não pecou e deixou essa tarefa tão difícil, né? Poxa, vamos viver e Jesus não pecou, por que a gente peca tanto, né? Porém, lá está escrito, versículo 11, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer, quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer, quem irá atravessar o mar para nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de você, na sua boca e no seu coração, para que vocês o cumpram. A palavra está aí, irmãos. A Bíblia, o manual de instrução para a sua vida está aí. Só não lê quem não quer. Se você tem algum, né, problema, não sabe ler, enfim, mas acredito que aqui todo mundo saiba ler. Então, se você não lê, é porque você é sem vergonha. E aí termina o capítulo dizendo, no versículo 19, hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, e lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, somente escolham a bênção. Amém? Deus abençoe. Só mais uma dica para os casadinhos de novo, tá? Aprenda a ter paciência e saber que vocês, homens, sempre estão errados, tá bom?